Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago como tema painel solar monocristalino ou policristalino. Qual é o melhor para o meu sistema off-grid? Vira e mexe, eu recebo ligações de clientes questionando se a linha de painéis solares que eu tenho em estoque são mono ou policristalino. E isso gera uma dúvida muito comum, né, nas pessoas que procuram painéis solares, principalmente no meu segmento, que é no segmento de off-grid. Então vamos entender aí as diferenças entre um e outro, qual que rende mais, se realmente o monocristalino é mais eficiente que o poly, se eu preciso realmente comprar um mono ou se eu posso comprar um poly. E se você está interessado nesse tema, fica comigo até o final desse vídeo. E já curte, já se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com aquele seu amigo que está precisando dessa informação. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, uma dúvida muito comum, eu atendo várias ligações, vários clientes, eu e a minha equipe, né? Perguntando se a gente tem painel monocristalino, né? E via de regra a gente trabalha aqui com sistema off-grid, geralmente os painéis para sistemas off-grid são painéis de 36 células, 60 células, 72 células, que são painéis menores, de potência aí entre 5 e 340 watts, né? E às vezes, principalmente o pessoal do mercado de motorhome questiona bastante essa questão do mono e do poly. Então vamos entender primeiramente de forma bem didática qual é a diferença do painel poly para o painel mono ou do mono para o poly, né? Então vamos lá. O painel monocristalino, como o nome dele mesmo diz, as células são compostas por um único cristal. Portanto, esse silício ele tem um grau de pureza, um grau de ordenação celular superior ao painel policristalino, que é uma célula, né, que é composta por vários cristais de silício. Antigamente, né, quando eu comecei a trabalhar com solar, lá há 20 e poucos anos atrás, eu conseguia fazer essa identificação de forma visual, né? Então, os painéis monocristalinos tinham as células mais arredondadas e ele tinha uma coloração bem escura, né? Praticamente uma coloração grafite. E quando eu olhava para a célula, eu vi uma célula homogênea, né? De cor bem homogênea. Ao passo que quando eu pegava um painel policristalino, eu percebia células quadradas, bem definidas, e eu percebi umas diferenças de coloração, né, que eram os vários cristais que formavam a célula. Contudo, né, com a evolução da indústria, né, a modernização da indústria de células fotovoltaicas e também com as dopagens que estão sendo feitas, hoje fica difícil visualmente eu identificar essa diferença. As dopagens mudaram e as placas estão muito parecidas. Então hoje a placa monocristalina, ela já ganhou cantos mais, ela começou a ficar mais quadrada, né? Então ela tem os cantos mais quadradinhos, o que era bem diferente lá atrás, que a célula era redonda. E os policristais começaram a receber uma dopagem de modo a aumentar a sua eficiência, que deixaram a coloração muito parecida. Então hoje, de fato, eu consigo ter certeza se um painel é mono ou poly analisando o quê? O datasheet, a folha de dados, né? O modelo do painel solar, tá? Então, primeira coisa é aí. E agora vamos falar em termos de eficiência. Sim, o painel solar monocristalino, ele é mais eficiente do que o painel policristalino. Mas será que essa diferença é um fator decisivo para a escolha do meu painel? Né? Será que isso influi tanto? Então vamos pegar aqui, vou mostrar aqui na tela para vocês, dois datasheets. Vou comparar aqui dois painéis da marca Resum, da mesma linha, da mesma família, que é a família RS6E, tá? Na faixa de 150 a 160 watts. Percebam que a eficiência do painel mono está na casa de 18,05%.
e a eficiência do poly 16,6. Então, quando eu analiso os dois, eu percebo aí uma diferença de 1,45% de eficiência quando comparo o mono e o poly, tá? Então, peguei painéis de 150 e 160 watts, né, nessa faixa, 36 células, que é o que a gente usa muito como carro-chefe aí no off-grid, e vou pegar agora para vocês também terem um comparativo de uma placa maior, tá? Um painel que também é bastante usado no off-grid, painel de 72 células, perdão, utilizado aí bastante para bombeamento de água. Eu escolhi comparar a marca BID, tá? Então, tô pegando aqui a família 6K365BB. Então, quando eu pego o mono, eu percebo que a eficiência é de 19,9%. E quando eu pego o poly, 17,5%. Ou seja, uma diferença de 2,4%. Pessoal, quando nós estamos fazendo esse comparativo num pequeno sistema off-grid, essa diferença aí de 1,5% até 3%, ela passa a não ser significativa. Então, se eu estou comprando 1, 2, 3 plaquinhas, isso não pode ser o seu fator decisivo, tá? Então, não é uma diferença brutal. Logicamente, se eu for pensar em termos de uma usina fotovoltaica, onde eu estou falando de muitos painéis, isso já passa a ser um fator determinante, né? Eu vou ter uma restrição de área, eu preciso de uma geração efetiva, é um projeto muito grande, isso passa sim a ser significativo. Mas quando eu estou comprando 1, 2 plaquinhas para montar um pequeno sistema off-grid, isso não é, essa diferença aí em termos de eficiência não é tão gritante, né? Ela não é muito significativa, e aí a gente tem que analisar outros parâmetros. Então, por exemplo, você sabia que o painel monocristalino é mais sensível a altas temperaturas quando comparado ao policristalino? Ou seja, se eu vou instalar o meu painel solar num local onde a temperatura é muito alta, quem vai ter uma melhor performance é o meu painel policristalino. Então, pessoal, veja bem, para que a gente possa determinar qual é o melhor painel para minha aplicação, eu não posso só me ater à questão da célula, eu preciso analisar também toda a questão do ambiente que eu vou instalar. Um bom dimensionamento, né? Qual que é a disponibilidade desse equipamento no mercado, o custo-benefício, entre outros fatores, tá? Quando nós falamos já de sistemas maiores, o que eu tenho para dizer para vocês quando você vai fazer um sistema conectado à rede, uma usina solar, os painéis maiores, eles já estão vindo monocristalinos. E além deles estarem vindo já na tecnologia monocristal, já tem outras tecnologias como o bifacial, half cell, entre outras tantas tecnologias que não vêm ao caso aqui nesse vídeo que nós estamos falando de sistema off-grid, mas é só para dar esse parâmetro para vocês. Então, às vezes, os clientes perguntam, mas por que os painéis grandes a gente acha o mono e os painéis menores a gente só acha o poly? Exatamente porque quando você vai fazer um sistema grande, essa diferença aí de eficiência, ela acaba sendo mais importante, né, do que quando você está fazendo um sistema off-grid. E aliás, né, para o off-grid é bastante difícil você achar os painéis monocristais. Nós já tivemos a linha da Resum, né, uma linha de 155 watts mono, mas é difícil a gente conseguir trazer. Então, o mais comum é você achar o poly, né? Então, módulos pequenos para off-grid, comercialmente falando, é mais fácil você achar o poly. Então, você não precisa necessariamente, entendendo isso que nós estamos conversando, se prender a isso para ser o fator decisivo da sua compra. E você consegue melhorar a eficiência do seu sistema através de outras práticas. Então, por exemplo, eu queria que o meu sistema off-grid fique mais
atrativo, que ele fique mais eficiente. Você pode investir num controlador de carga MPPT, que vai minimizar as perdas. Então você tem outras estratégias aí. Então dizer realmente no off-grid para você esse é melhor ou esse é melhor, não dá, eu não tenho essa resposta. O que eu posso te dizer é, as diferenças são essas, que eu acabei de citar, e que você precisa fazer a análise ambiental também, né? Do ambiente onde você vai instalar esse painel para ver qual vai ter o melhor desempenho. E além disso, o que eu comentei, olha, tem disponível no mercado? Qual é a relação custo-benefício? Quanto isso vai me trazer de vantagem? Quanto isso vai me trazer de desvantagem? Tá bom, pessoal? Espero ter respondido essa dúvida, que é uma dúvida bastante comum, e espero vocês num próximo tema. Um grande beijo e até lá!